Olá, aqui é o Rodrigo do HomeStudioFans.com e nesse vídeo você vai conferir quais são os 3 segredos sobre como montar um PC para Home Studio. Vamos lá? Você está pensando em montar seu próprio Home Studio e chegou o momento de escolher o centro nervoso do seu estúdio de gravação digital, que nada mais é do que um computador. Agora, você pode estar um pouco preocupado ou preocupada quanto ao tamanho desse PC e se ele vai atender às suas necessidades durante o seu processo de produção. Nesse vídeo eu vou mostrar para você pelo menos 3 aspectos fundamentais que você deve observar quando estiver escolhendo um computador para Home Studio. Também vamos desmistificar esse processo de escolha de um PC para Home Studio. Então, se você quer economizar um pouco, continue assistindo. 1. Por que usar um PC no Home Studio? PC é um acrônimo que significa Personal Computer. Se você é mais velho ou mais velha em informática, também deve ter curtido por muito tempo os antigos PCs desktop, como aquele que eu tinha lá em 1997, que me ajudou a gravar minhas primeiras músicas. O PC desktop é aquele tipo de PC que tem um grande gabinete com ventoinhas e que não dá para levar para qualquer lugar, ou seja, ele não é portátil. Isso pode assustar algumas pessoas, mas o fato é que existe uma grande vantagem nos PCs desktop e é exatamente essa vantagem que nós podemos aproveitar e muito aqui no nosso Home Studio. A vantagem é que esses computadores resistem muito bem ao estresse do uso profissional. Por exemplo, o meu computador passa a maior parte do dia com o processador saturado renderizando vídeos. Outro tipo de computador não resistiria a tanto esforço de processamento. Também os computadores PC desktop possuem enormes coolers em seus gabinetes, aqueles ventiladores potentes que fazem o trabalho de resfriar os chipsets, processador e memórias. Um computador que trabalha a frio pode durar mais tempo e entregar mais potência com menos consumo de energia elétrica. Então, se você quer melhorar o seu computador, trocar o gabinete por um bem ventilado, tipo gamer, pode ser uma boa ideia. Mas não se preocupe, se você não tem tudo isso, não há problema algum em abrir a tampa lateral e colocar um pequeno ventilador doméstico para tornar as coisas um pouco mais frias. Você vai gostar do resultado. 2. O que deve ter um PC para Home Studio? Quando você quer montar um estúdio de gravação completo que pretende fazer gravações de arranjos musicais utilizando samples de bateria enormes, muitos com até vários gigabytes de tamanho, você deve começar a pensar em um computador de verdade. Algo com um processador robusto, uma boa quantidade de memória RAM e alguns terabytes de armazenamento. O tempo vai passando e os computadores vão ficando cada vez mais poderosos. Nesse vídeo não vou colocar uma configuração específica, porque eu entendo que é melhor mostrar o conceito do que dar o número pronto. Acredito que você deve fazer uma análise prévia de como você pretende operar com o seu Home Studio. Por exemplo, se você pretende apenas fazer um Home Studio para criar locuções remotas, eu vou fazer um vídeo sobre isso depois. É muito provável que você não vai precisar de muita memória RAM, porque você não terá que lidar com samples muito grandes. Isso vai reduzir bastante o custo do seu PC para Home Studio. Por outro lado, quando você quer extrair o máximo de poder do seu Home Studio, você vai ter que partir para uma configuração mais robusta, com bastante memória RAM para acomodar o Contact,
com seus muitos gigabytes de samples, além de atender aos requisitos do Windows na versão corrente, cada vez mais comedor de memória RAM. É nesse ponto que você deve evitar aqueles computadores PC desktop que são vendidos como eletrodomésticos. As marcas costumam ter algumas variações nos seus produtos de informática. É igual carro. Começa pelo carro popular, depois vem o carro intermediário e então aqueles de luxo. Você pode colocar o seu foco no PC intermediário. Aí você pode perguntar, mas Rodrigo, não tenho dinheiro para comprar um PC intermediário, o que eu faço? Você pode partir para a capitalização e a paciência. Esses são os dois instrumentos que você precisa para conquistar qualquer produto de consumo disponível hoje no mercado. Resumindo, você precisa juntar um pouco mais de dinheiro e fazer uma compra legal. No meu curso de Home Studio, você vai poder conferir todos os aspectos que envolvem o uso do PC no processo de produção. Você precisa criar uma visão do todo para conseguir tomar sua melhor decisão. Para um vídeo curto, eu posso fazer apenas algumas indicações ousadas do que pode ser melhor para você, baseando na minha experiência pessoal. Mas fique tranquilo ou tranquila, porque eu costumo ser bastante responsável e não costumo dar conselhos furados. 3. Você ainda pode escolher um notebook. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre como escolher um notebook para o seu home studio. Depois você pode dar uma olhada nesse material também. Mas a ideia geral é que você também pode usar um notebook, desde que ele seja um produto de nível intermediário. Eu não recomendo que você invista verdadeiras fortunas comprando notebooks de $10.000 para usar no seu home studio. Não precisa gastar tanto dinheiro assim em algo que logo vai ficar obsoleto. Além do mais, quem não tem cão pode caçar com um pincher. Eu já tive uma cadelinha pincher e posso te garantir que ela conseguia latir muito bem. Do mesmo modo, se você não tem um PC desktop, não curte a ideia de comprar um computador que não pode ser levado para qualquer lugar e acredita que não vai precisar da extrema resistência ao estresse profissional que um equipamento desses pode sofrer, então você pode optar por um notebook de nível intermediário que deve estar custando menos de R$2.000 ou cerca de $700 no Brasil. Dependendo de quando você estiver assistindo a esse vídeo, esses valores podem ter mudado um pouco, eu espero. O fato é que se você possui um ar-condicionado, não quer trabalhar com samples muito grandes, o notebook vai, na maioria dos casos, resolver o seu problema. Ainda há aqueles que estão assistindo a esse vídeo pelo celular e também têm curiosidade de saber se é possível fazer algo usando apenas o celular. Eu ainda não fiz esse vídeo, mas você pode se inscrever aqui nesse canal, se ainda não for inscrito, que logo estarei falando também sobre algumas formas de produzir música no celular. E esse caso da produção musical no celular ajuda muito a compreendermos que o computador PC desktop está nesse nível aqui, mais elevado, enquanto o notebook está mais ou menos no meio e o celular está aqui embaixo, tentando cumprir com pelo menos os requisitos mínimos para se produzir alguma coisa decente em matéria de produção de áudio. Como você pode perceber, esse é um tema bastante vasto e vai depender bastante do seu conhecimento geral sobre Home Studio. Se você ainda não investiu em um computador, eu recomendo que você comece a estudar um pouco mais sobre Home Studio, até para evitar investimentos desnecessários em equipamentos que você nunca vai utilizar. Por exemplo, você não precisa de uma placa de vídeo poderosa para rodar no Home Studio. No meu caso, preciso, porque eu faço vídeos o tempo todo
mas quem só faz áudio não precisa de uma placa de vídeo poderosa. Deixa aí o seu comentário sobre o tipo de computador que você pretende usar no seu home studio. Depois eu passo aqui respondendo as suas dúvidas, combinado? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!